Este vídeo é sobre uma das perguntas mais importantes. O que leva a uma vida feliz? Realisticamente, dinheiro. A riqueza é um fator importante para isso. Para economizar muito dinheiro. Dinheiro. Ganhando dinheiro. É muito importante ser rico. As pessoas costumam dizer que não se importam com dinheiro e que ele não traz felicidade, mas isso não é bem verdade. Porque eu preferiria chorar em um iate do que em um, Subaru. Ter uma carreira de sucesso e riqueza financeira são importantes para as pessoas. Você tem um objetivo financeiro em mente que deseja alcançar? Pelo menos 1 milhão. É? Sim. Em uma pesquisa de 2018 com cerca de 100 mil calouros universitários, cerca de 55% disseram que queriam ter sucesso em sua carreira e 83% relataram que queriam ficar ricos. Mas essas realizações realmente aumentam a felicidade? É isso que quero descobrir neste vídeo. Mas como você estuda o que faz as pessoas felizes? Você pode perguntar a eles o que vai te fazer feliz. Mas as pessoas não são boas em julgar o que as fará felizes. Ganhar na loteria parece que deveria trazer felicidade. O quê? Como? Porém, diversos estudos sobre vencedores de loteria revelam que, após a euforia inicial, muitos não são mais felizes do que as outras pessoas. Alguns se tornaram ainda mais infelizes do que antes. Você não vê tantas pessoas como antes. De certa forma, você acaba se isolando um pouco. Sim, concordo. Outro problema é que a memória das pessoas não é confiável. Nossos cérebros apenas detectam, codificam e armazenam fragmentos de toda a experiência diante de nós. Isso é chamado de memórias reconstruídas. Isso acontece conosco em todos os aspectos de nossa vida, o tempo todo. A maior parte das pesquisas sobre felicidade entrevista idosos e pede que recordem o que os fez felizes. Porém, como visto, a memória não é confiável. Uma forma melhor de realizar o estudo seria acompanhar as pessoas durante toda a vida, observando as escolhas que fazem e como isso impacta a sua felicidade. Isso é realmente difícil de fazer, mas existe um estudo em andamento desde 1938. O estudo, com duração de 85 anos, foi passado de uma geração de pesquisadores para a próxima devido ao longo período de tempo. Atualmente, Robert Waldinger é seu quarto diretor. Qual é então a grande conquista do estudo? Sabe, a grande conquista é que ele é, pelo que sabemos, o estudo mais longo sobre o desenvolvimento humano que já foi feito, o estudo mais profundo de todos. São estudos que mergulham profundamente nas vidas das pessoas e em sua saúde mental e física. O estudo começou como 2 estudos separados por 2 grupos de pesquisadores de Harvard que desconheciam um ao outro. O primeiro grupo acompanhou 268 jovens de Harvard para descobrir como eles se desenvolveriam no início da vida adulta. Portanto, se você quer estudar o desenvolvimento normal de jovens adultos, estuda todos os homens brancos de Harvard, não é? É uma daquelas limitações, sabe? O segundo grupo estudou 456 meninos do ensino médio de famílias mais pobres e desfavorecidas de Boston. Então, havia esses 2 estudos, ambos destinados a serem estudos sobre o que dá certo no desenvolvimento e como prever quem se sai bem à medida que cresce. Eventualmente, os 2 estudos se fundiram no estudo de desenvolvimento adulto de Harvard. No início do estudo, os participantes foram entrevistados e receberam exames físicos extensivos. Conforme cresciam, eles se envolveram em todos os aspectos da vida. Alguns se tornaram pedreiros, médicos, operários de fábrica e advogados. E um até se tornou presidente dos Estados Unidos. A cada 2 anos, os pesquisadores faziam perguntas sobre suas vidas, como: se você pudesse parar de trabalhar sem perda de renda, você pararia? O que você faria em vez disso? Com que frequência você se sente isolado dos outros? Verdadeiro ou falso? A vida tem mais dor do que prazer. E outras perguntas sobre casamento, carreira, amizades, saúde física e mental. O estudo começou com 724 participantes, mas com o tempo seus cônjuges e filhos também foram incluídos. Então, sobre quantas pessoas estamos falando no total que fizeram parte do estudo? Entre 2.500 e 3.000 pessoas no total no estudo. Com o avanço da tecnologia, os métodos de coleta de dados também evoluíram.
Agora coletamos sangue para DNA. Em 1938, o DNA ainda não era sequer imaginado. Nós medimos o mensageiro RNA, metilação de DNA. Trazemos pessoas para o nosso laboratório. Nós deliberadamente estressamos eles e então vemos quão rápido eles se recuperam do estresse, olhando para a variabilidade da frequência cardíaca, por exemplo, olhando para o cortisol depositado no cabelo, porque isso parece ser uma medida de longo prazo do cortisol circulante. Mas todos esses novos métodos estão a serviço do estudo dos mesmos grandes fenômenos do bem-estar humano. Então, o que 85 anos de pesquisa ao longo de vidas humanas nos ensinam sobre uma vida saudável e feliz? Duas grandes conclusões realmente. Uma não é surpresa, é que se você cuidar da sua saúde física, isso traz enormes benefícios não apenas para a sua longevidade, mas para quanto tempo você permanece saudável. Comer bem, fazer exercícios regulares, não abusar de álcool ou drogas, não fumar, obter cuidados de saúde preventivos. O exercício é extremamente importante. Um estudo taiwanês analisou dados médicos de 416 mil pessoas saudáveis entre 1996 e 2008. Após 8 anos, fizeram um acompanhamento individual para analisar a relação entre exercício e mortalidade. Descobriram que pessoas que se exercitavam apenas 15 minutos por dia tinham risco de morte reduzido em 14% e expectativa de vida 3 anos maior. Cada 15 minutos adicionais de exercício diminuíam o risco de morrer em mais 4%. Uma meta-análise de 2008 confirma que pessoas fisicamente ativas têm menor risco de morte durante os períodos investigados em cada estudo. O exercício também protege nossa saúde mental. Uma meta-análise de 2014 descobriu que participantes com níveis mais altos de atividade física tinham risco 35% menor de declínio cognitivo e 14% menor de demência. E então a grande descoberta surpreendente são as relações mantendo-nos mais felizes, saudáveis e ajudando-nos a viver mais. Não é apenas o estudo de Harvard. Agora, há uma lista inteira de estudos que mostram a importância das relações para a felicidade e saúde humana. Eles nos ensinam 3 lições principais. A primeira é que as relações são ótimas para a nossa saúde. Em 2010, pesquisadores analisaram 148 estudos com um total de mais de 300 mil participantes. Descobriram que pessoas com conexões sociais mais fortes tinham, em média, 50% mais chances de sobreviver em qualquer ano. O casamento tem um impacto significativo na longevidade das pessoas. Há um estudo, acho que é bastante respeitado, que sugere que homens casados vivem 12 anos a mais em média do que homens solteiros e mulheres casadas vivem 7 anos a mais em média do que mulheres solteiras. O casamento é sempre um melhor negócio para os homens em todos os parâmetros do que é para as mulheres. E não é porque você é casado, certo? É porque as pessoas que vivem juntas em uma parceria íntima tendem a manter uma a outra mais saudável. Você tem alguém que está meio que observando, cuidando de você? É um efeito muito real e concreto. Se a conexão com os outros nos traz felicidade, saúde e longevidade, o que acontece quando nos sentimos desconectados? Há uma pesquisadora, Juliane Holt-Lundstad, da Universidade de Utah, que fez uma meta-análise de uma série de estudos sobre os efeitos físicos da solidão e seu cálculo foi que estar solitário é tão perigoso para a sua saúde quanto fumar meio maço de cigarros por dia ou tão perigoso quanto ser obeso. A desconexão social também aumenta a propensão a doenças. Uma meta-análise de 2016 revelou que relações sociais ruins foram associadas a um aumento de 29% no risco de doenças cardíacas e 32% no risco de derrame. Então, esses têm consequências reais quantificáveis quando olhamos para estudos de milhares de pessoas. Ressalta-se que a maioria dos estudos sobre os impactos da solidão na saúde foca em pessoas acima de 50 anos. E a solidão aumenta.
O cirurgião-geral dos Estados Unidos declarou hoje uma nova epidemia de saúde pública na América: a solidão. Descobrimos que metade dos adultos relata níveis mensuráveis de solidão. E acontece que os jovens são os mais afetados. E aqui está o motivo disso ser tão preocupante. É porque percebemos que a solidão é mais do que apenas um mau sentimento. Isso afeta nossa saúde mental e física. O Reino Unido nomeou um ministro da solidão. Muitos países estão preocupados com essa quebra na conexão social. Uma pergunta sobre a solidão, tipo, como ela se parece? Porque, obviamente, todos passam por alguns períodos de solidão, então, sabe, quando é que ela se torna realmente prejudicial e como definimos isso? Bem, solidão é diferente de estar sozinho, certo? Então você pode estar sozinho e bastante contente, e muitas pessoas de fato têm a habilidade de estar contente quando estão sozinhas. É uma habilidade e tanto, e é uma capacidade maravilhosa. Solidão é aquela experiência subjetiva de estar menos conectado às pessoas do que você gostaria. E é por isso que, sabe, você pode se sentir solitário em uma multidão. Todos nós estamos em um espectro entre extroversão, sabe, querendo muitas pessoas em nossas vidas, e introversão, na verdade, precisando de muita solidão e não querendo muitas pessoas. Porque muitas pessoas são estressantes para os introvertidos, e o que sabemos é que nenhum dos dois é mais saudável, certo? Os introvertidos são perfeitamente saudáveis e eles podem precisar de uma ou duas relações realmente sólidas e não querem muitas mais pessoas. Não há nada de errado com isso, enquanto os extrovertidos podem querer muitas pessoas em suas vidas. A segunda lição é que não importa a quantidade de pessoas que você conhece ou vê, ou se é casado ou não, pois um casamento ruim pode ser pior para a sua saúde do que se divorciar. O que importa é a qualidade de suas relações íntimas. Quando seguimos todas as pessoas originais até os seus 80 anos, dissemos, ok, quais dados são realmente os melhores preditores aos 50 anos de quem vai estar feliz e saudável aos 80, ao contrário de doente ou morto? E pensamos que íamos estar olhando para a pressão arterial e o nível de colesterol aos 50 anos como os preditores mais fortes. Eram seus relacionamentos. Foi particularmente a satisfação com seus relacionamentos conjugais que foi o preditor mais forte. Os relacionamentos nos mantêm mais felizes, saudáveis e protegem nossos cérebros. Pessoas em relacionamentos seguros aos 80 anos, onde podem contar com o parceiro, têm memórias mais nítidas por mais tempo. Já pessoas solitárias têm suas memórias desaparecendo mais rápido. Um estudo com adultos aposentados dos Estados Unidos descobriu que a taxa de declínio cognitivo foi 20% maior ao longo de 10 anos para aqueles que se sentiam solitários. Uma meta-análise de 2018 confirma ainda mais os efeitos prejudiciais da solidão, descobrindo que também aumentava o risco de demência. Mas ainda há uma grande questão em aberto. O que sobre os relacionamentos os torna particularmente saudáveis ou úteis? A melhor hipótese para a qual há algumas pesquisas bastante decentes agora é que os relacionamentos são reguladores de emoções, são reguladores de estresse. Coisas estressantes acontecem todos os dias para muitos de nós, certo? Então, o que acontece? Bem, o corpo entra no modo de luta ou fuga, a pressão arterial sobe, as respirações se tornam mais rápidas, os níveis de hormônios de estresse circulantes aumentam, mas então o corpo deve voltar ao equilíbrio após essa resposta normal de luta ou fuga quando enfrentamos um desafio. Se eu posso voltar para casa e tem alguém aqui para conversar, eu literalmente posso sentir meu corpo se acalmar. O que estamos bastante certos de que acontece é que as pessoas que estão isoladas têm mais probabilidade de permanecer em um tipo de modo crônico de luta ou fuga, e o que isso significa é que elas têm níveis mais altos de cortisol circulante, níveis mais altos de inflamação crônica, e que essas coisas gradualmente desgastam os sistemas do corpo. É assim, por exemplo, que o estresse crônico pode prever doença arterial coronariana, mas também artrite e também diabetes tipo 2 por causa desse mecanismo comum que degrada vários sistemas do corpo. Há uma tendência alarmante em nossa sociedade.
O engajamento social com amigos diminuiu de 60 minutos por dia em 2003 para apenas 20 minutos por dia em 2020. A tecnologia transformou radicalmente a maneira como interagimos e nos comunicamos, substituindo, infelizmente, interações outrora de ricas conexões pessoais com conexões online que muitas vezes são de qualidade inferior. Agora, você pode dizer que é introvertido e não precisa de muita interação social para se sentir bem. Embora introvertidos e extrovertidos necessitem de diferentes níveis de estímulo social, ambos precisam de conexão humana. Em 2015, Holt Lundstad e colegas analisaram dados de 70 estudos independentes com mais de 3 milhões de participantes no total. Como em outros estudos, descobriram que a solidão subjetiva aumentou em 26% o risco de morte prematura. Eles também analisaram a medida objetiva do isolamento social, o tempo que você realmente passa com outras pessoas. Eles descobriram que o isolamento social aumentou o risco de morte prematura em 29%. E, infelizmente, os introvertidos correm mais risco de serem socialmente isolados. Assim como muitos jovens atualmente, vários participantes do estudo de Harvard também acreditavam que dinheiro e conquistas eram essenciais para uma boa vida. Mas o que este e muitos outros estudos mostram é que as pessoas mais felizes eram aquelas que se apoiavam em seus relacionamentos com parceiro, amigos, família e comunidade. Quando eles estavam com 80 anos, os pesquisadores lhes perguntaram: do que você mais se orgulha e qual é o seu maior arrependimento? Muitas pessoas disseram que o que mais as orgulhava tinha a ver com seus relacionamentos. Então poderia ser: eu fui um bom chefe, eu fui um bom pai, eu fui um bom amigo, eu fui um bom mentor. Ninguém disse: eu fiz uma fortuna, certo? Ninguém sequer disse: sabe, eu ganhei o prêmio Nobel. O que algumas pessoas fizeram não era sobre esses símbolos de conquista, certo? Porque pensamos tipo: é isso que temos que conseguir para sentir que tivemos uma vida significativa. Todos que olham para trás mencionaram seus relacionamentos. O maior arrependimento foi particularmente entre os homens, porque esta era a geração da Segunda Guerra Mundial. Eles disseram: eu gostaria de não ter passado tanto tempo no trabalho. Eu gostaria de ter passado mais tempo com as pessoas que me importo. Voltando à pergunta original, realizações e dinheiro realmente nos fazem felizes? Segundo o estudo de Harvard, símbolos de conquista não necessariamente aumentam nossa felicidade. Mas fazer um trabalho significativo pode. E o dinheiro, ele nos traz mais felicidade? Bem, há um famoso estudo de 2010, por Daniel Kahneman e Angus Deaton, que descobriu que, acima de uma renda de cerca de $75 mil por ano, não há melhoria alguma nas medidas de bem-estar emocional. Mas 11 anos depois, Matthew Killingsworth estudou dados de 33 mil adultos empregados nos Estados Unidos e descobriu que rendas mais altas correspondiam a níveis mais altos de bem-estar. Então ele escreveu que não havia evidências de um patamar de bem-estar acima de $75 mil anuais, contrariando pesquisas influentes anteriores. Em 2022, Kahneman e Killingsworth decidiram resolver o conflito com Barbara Mellors como mediadora. Quando analisaram os dados de Killingsworth, descobriram um padrão interessante. A felicidade das pessoas ao ganhar mais dinheiro variava de acordo com seu nível de satisfação em relação aos outros. Para cada nível de renda, eles dividiram as pessoas em grupos com base em sua felicidade, baixa, média, alta e assim por diante. Descobriram que abaixo de $100 mil anuais, uma renda mais alta estava associada com mais felicidade para todos. Porém, se você exceder esse limite para o grupo mais infeliz, um aumento adicional não está relacionado a mais felicidade. Para todos os grupos mais felizes, rendas mais altas parecem aumentar a felicidade. E a grande reviravolta é que os mais felizes inicialmente são os que mais se beneficiam com o aumento da renda. Relacionamentos, trabalho significativo e dinheiro influenciam nossa felicidade. Então, por que pode ser tão difícil perceber a importância dos relacionamentos? Se você pensar bem, os relacionamentos existem desde antes de termos memória, não é? Eles são como o ar que respiramos, nós os consideramos garantidos. Então você não pensa nisso como algo que você cultiva para tornar-se feliz. Nós não pensamos nisso de forma alguma e, no entanto,
quando estudamos cientificamente, descobrimos que isso acaba sendo um enorme preditor de felicidade, bem como de saúde física. O que vai te fazer feliz? Ser rico é definitivamente um grande aspecto disso, mas aquela família amorosa é meio que a base disso, sabe o que eu quero dizer? Realisticamente, dinheiro, mas como construir conexões profundas com as pessoas é o que vai me fazer feliz. Isso é incrível. Ter boas relações interpessoais. Criar uma família. Ter uma família e prover. Amigos e família. Ver minha família feliz é tudo o que realmente me importa. Retribuir a comunidade de onde você veio no mundo. Uma base familiar forte para voltar todas as noites. Sim, eu quero me casar, ter um monte de filhos, eu quero... Quantos são um monte? Cerca de 5 ou 6. Quantos eu puder pagar? Surpreendentemente, ao entrevistar pessoas, fiquei feliz em ver quantas reconheceram a importância dos relacionamentos. Então, se você pudesse dar conselhos às pessoas sobre o que começar a fazer hoje para começar a ser mais feliz, quais sugestões você daria? Talvez pensar nisso como análogo à aptidão física. Se você se exercitar hoje, não dirá que terminou e nunca mais precisa fazer isso, certo? É como uma prática, certo? As pessoas que eram melhores nos relacionamentos eram aquelas que faziam disso uma prática dia após dia, semana após semana, para permanecerem conectadas às pessoas de quem se importavam. Sabe, conversar ao telefone, dar passeios, tomar café, fazer o que quer que seja, jogar basquete. As pessoas que tomavam essas ações repetidamente e regularmente eram as pessoas que permaneciam muito conectadas e permaneciam felizes dessa maneira. Então, o que propomos é que isso é uma prática que podemos cultivar e que existem pequenas ações que as pessoas podem tomar. Temos muitas histórias de pessoas que pensavam que não eram boas em relacionamentos, que nunca teriam vidas felizes, e então isso mudou. E muitas vezes mudou quando eles não esperavam. Então temos uma história sobre um homem que realmente não tinha um bom casamento e era meio distante de seus filhos, não tinha amigos. E então, quando se aposentou, ele se juntou a uma academia e encontrou este grupo de amigos que se tornou pela primeira vez uma espécie de tribo para ele. E esse é apenas um exemplo de como nossas vidas tomam essas reviravoltas que geralmente não conseguimos prever e que não esperamos. E muitas dessas reviravoltas são em direções positivas. A mensagem que a ciência nos diz é: não desista deste aspecto da sua vida, porque muitas coisas podem mudar em qualquer idade.